Ao contrário do que muitos progressistas querem afirmar, a China não está prestes de dominar o Ocidente. Na verdade, ela está à beira do colapso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Sagat Bordiev, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Ainda existem conservadores e alguns progressistas do New York Times que temem ou sonham que o autoritarismo da China vá superar o Ocidente economicamente e trazer um século de controle centralizado. Isso não vai acontecer. A China está quase em colapso. Graças à política do filho único, a China está entre os piores dados demográficos de qualquer país do mundo. De acordo com números oficiais, a população da China está a caminho de cair de 1,4 bilhão para 700 milhões até o final do século. Mas especialistas que rastreiam vazamentos e outras métricas acham que é ainda pior do que sugerem os dados oficiais do PCC. Eles suspeitam que o crescimento da população chinesa já é negativo e pode cair abaixo de 1 bilhão já em 2050. Os economistas e os melhores observadores da China sabem que isso está chegando, e a China conhecida não pode sustentar sua população aposentada com tão poucos trabalhadores e tão pouca riqueza. Portanto, há uma questão colocada desde 2008. A China envelhecerá antes de ficar rica? Agora sabemos a resposta, desnudando algumas jogadas militares insanas envolvendo não apenas Taiwan, mas a conquista imperial da velha escola de grandes pedaços do sudeste da Ásia. Não há como a China contornar esse problema social apocalíptico. E mesmo isso provavelmente não seria suficiente. Mais de 30% da economia da China está ligada à produção de um bem: imóveis. Isso deve ser confuso. Como uma economia com uma população em declínio pode ser tão dependente de imóveis? Bom, tem a boa e a velha oferta e demanda. A demanda está diminuindo, então os preços devem estar caindo. Ô doce criança de verão! Todos nós já vimos fotos das cidades fantasmas da China. Centenas de cidades com milhares de enormes complexos habitacionais cada, quase todas vazias. As pessoas assumem que o PCC está pagando para construí-los como um esquema de trabalho, mas a verdade é muito, muito mais sombria. Estão todos vendidos. Os chineses têm quase a maior taxa de poupança do mundo, mas não confiam no mercado de ações ou títulos, compreensivelmente, já que não há transparência. Então, eles despejam todas as suas economias em imóveis. Como resultado, a China tem os imóveis mais caros do mundo, por renda. Apesar de um PIB de 10 mil dólares por pessoa, os condomínios da China custam em média 200 mil dólares, na maioria das cidades, e se aproximam da marca de 1 milhão em outras. Por conta disso, é comum que pais hipotequem suas casas para ajudar a pagar a entrada do financiamento dos filhos. Além disso, muitos dos segundo e terceiro condomínios que os investidores chineses compram nunca são concluídos. Se isso soa como a pior bolha imobiliária de todos os tempos, é porque ela provavelmente é mesmo. Porém, a força bruta do declínio demográfico inevitavelmente destruirá essa bolha. A Evergrande foi um grande escândalo, mas agora os cidadãos estão em greve e se recusam a pagar as hipotecas dos condomínios que pararam no meio da construção. Tudo isso sem mencionar a política zero Covid e os bloqueios distópicos que acabaram de terminar por lá. Agora que o PCC abandonou os bloqueios, há centenas de milhões de cidadãos chineses idosos prestes a adoecer pela primeira vez, com a imunidade quase zero e que farão testes de câncer e outras doenças que ignoraram durante o bloqueio. Os cuidados da saúde da China estavam no limite antes da pandemia e já vimos como até os cuidados de saúde ocidentais se degradaram nos últimos anos, devido à mistura de pandemia e política ruim. Acabar com os bloqueios é 100% necessário, mas foi controverso em todos os lugares. Pense nas enormes guerras culturais que os países ocidentais tiveram sobre sua implementação. Enfim, os ressentimentos em sua aplicação, os compromissos emocionais e a animosidade entre aqueles que apoiaram e se opuseram. E agora, imagine acabar com todos de uma vez, sem vitória, depois de sacrificar muito mais do que até mesmo o mais autoritário país ocidental poderia sacrificar. Tudo isso apenas para as mortes aumentarem, porque os pulmões de todos são destruídos pela qualidade do ar chinês. Será que o PCC conseguirá livrar a cara? Tudo isso tende a acontecer à medida que a economia continuar a piorar, o que poderá causar o maior colapso imobiliário da história da humanidade e acabar com as economias coletivas de todo o país quando 240 milhões de tiozões chineses se aposentarem. A China não tem um sistema de seguridade social significativo, porque eles não podem pagar.
Uma pobreza horrível existe perto das torres brilhantes das cidades modelos. As condições do terceiro mundo estão por toda parte, e é a isso que as pessoas serão levadas de volta. Você já pode encontrar histórias sobre acampamentos de sem-teto e nômades mongóis, se mudando para as carcaças dessas cidades fantasmas inacabadas. Em breve, milhões que vivem com menos de $10 mil por ano se perguntarão como seus apartamentos inacabados já custaram centenas de milhares. É triste ver para que rumo a população do país está caminhando graças ao autoritarismo e às trapalhadas do PCC. E ainda tem gente, como o atual presidente brasileiro, que elogiam esse tipo de regime. O exemplo da China nos mostra exatamente o que o governo é capaz de fazer: roubar, destruir e dominar. Nada mais. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreveu um artigo e acha interessante que a gente publique? Então submeta-o em nosso site, visãolibertaria.com. Até a próxima. Obrigado.